e olho na taxa de juros, porque esta é a chave. Olá, amigos e amigas da Focalize, vamos para o nosso bate-papo da sexta, hoje retornando aí de um breve período de recesso, aí, um período de férias que eu tirei, e nesse período aqui fui mais uma vez brilhantemente substituído pelo Júlio, que atendeu vocês nas demandas e nas informações. E até no último vídeo teve um comentário do Luciano Araújo querendo saber o segredo para eu tirar tantas férias. Na verdade, o segredo, sabe qual é que é, Luciano? É investir o dinheiro na Focus Investimentos. Eu deixo meu dinheiro com a gurizada aqui, eles fazem render mais, permite que eu tire mais férias. Então, o segredo é esse. Brincadeiras à parte, estamos de volta. E semana mais curta, né? Mercados passaram a operar a partir do meio-dia de quarta-feira, então praticamente 2 dias e meio de mercado ativo. Mas já foi o suficiente para causar um certo estrago nos mercados, com uma série de informações, uma série de dados para analisar. É vaca louca no Pará, é o Putin querendo rearmar a questão nuclear, querendo romper tratados assinados há vários anos com os Estados Unidos. São as Coreias querendo se desentender de novo, também pela questão nuclear. Então, o mundo parece que está de novo em cima de um barril de pólvora. Mas o fator talvez mais preponderante, mais importante, continua sendo a questão inflacionária. Saíram dados hoje no Brasil e, paralelamente, eles saíram dados também nos Estados Unidos. Os dados no Brasil vieram acima do esperado, se esperava no núcleo do IPCA em termos de 0,72, saiu 0,76, então a inflação continua teimosa. Os Estados Unidos teve uma correlação muito parecida. Os dados de revisão do PIB também de 2,9 para 2,7 acabaram não arrefecendo dados em relação ao comportamento da economia. É uma coisa até meio paradoxal, porque a gente ouve os diretores do Fed falando que não está tão ruim quanto deveria, né? Então, o emprego não caiu tanto quanto deveria, a economia continua crescendo, saiu um dado importante da questão de vendas de moradias novas, subiu 7,2%, então um dos setores que tocam a locomotiva da economia americana, um dos principais setores, que é o setor de construção civil, 7,2% acima. E aí, obviamente, começam essas especulações em relação ao término ou não do ciclo de subida de taxa de juros. E como eu venho falando aqui há muito tempo, eu sempre falo de taxa de juros, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e a importância disso. E a taxa de juros é um elemento importantíssimo quando medimos a questão de volatilidade nos mercados de risco. Ela, obviamente, vai pressionar os ativos de risco. E não foi nada diferente. Vamos colocar aqui o gráfico do Ibovespa, dentro dessa lógica de que a inflação mais alta, num possível ou numa possível possibilidade de baixa taxa de juros, continua jogando isso para frente. Eu já vou mostrar o gráfico do DI aqui para vocês vão entender isso um pouquinho melhor. Mas olha só o comportamento de preços até um determinado momento. Estou gravando esse vídeo aqui faltando ainda meia hora para acabar o pregão, mas dificilmente teremos grandes mudanças. Aqui já temos uma figura bem ruim no sentido de quem gosta de operar na ponta comprada, que é um pivô de baixa no gráfico. Esse pivô projeta os preços até 105, num segundo momento até 104, e aqui, como vocês podem ver, no final da projeção alternada de Fibonacci, 103 mil pontos, digamos assim, que possivelmente vai ser o alvo final desse movimento. Reparem que as médias estão todas voltadas para baixo, todas alinhadas no sentido descendente, então a tendência curta nesse momento é de baixa e a possibilidade de continuarmos tendo correção no nosso principal índice mantém-se. O dólar, que não poderia ser diferente, mesmo tendo recebido uma pressão vendedora aqui nos últimos 3 pregões, hoje, tendo em vista todas essas informações que eu venho colocando aqui para vocês, hoje reagiu, já repicou até os 5,20, mas permanece ainda com o que a gente chama de tendência indefinida.
Quando olhamos o canal, a tendência é de baixa, mas a tendência curta é completamente indefinida, onde temos essa região aqui dos 5,10 como suporte e a região dos 5,30 como uma resistência mais evidente. Então, no dólar, eu não acredito em grandes alterações dentro desse intervalo, ao menos momentaneamente. E aqui, então, vamos falar um pouquinho do DI. Vou mostrar o DI 25, vou mostrar o DI 24. O DI 25 vinha numa trajetória bem otimista, né? Um pivôzinho de baixa querendo ser armado aqui até o final da semana passada, mas tendo em vista algumas informações, como eu já citei aqui, a taxa de juros volta a reagir e a taxa para 2 anos já volta a estar muito próximo dos 13%. E o DI 24, que seria a referência mais curta, que é a que, em certa medida, dá a possibilidade dos mercados aceitarem uma taxa de juros mais baixa ainda em 2023. Estávamos caminhando para isso, como vocês podem ver aqui no gráfico, chegou a bater na semana passada em 13,20, volta lá para a faixa dos 13,50, muito próximo do patamar atual. Então, sob o ponto de vista de leitura imediata, é que 2023 permanece com taxa de juros estável. Acho que não sobe, acho que não temos mais espaço para subidas, mesmo com toda essa discussão ligada à questão do governo Lula, do Lula especificamente, ainda com seus embates e seus discursos contra o presidente do Banco Central, onde se fala de aumentar a meta de inflação, se fala baixar a taxa de juros, se quer convocar o presidente do Banco Central para explicar por que a taxa de juros é assim, imagina só, né? Chovendo molhado. A gente sabe que essa retórica toda não adianta absolutamente nada, isso só causa mais ruído, causa mais confusão e na prática não é assim que a banda toca. E acaba, obviamente, com a possibilidade de não termos essa baixa de taxa de juros, olhando esse movimento agora, né? Olhando para esse movimento e taxa de juros, reflexo imediato em ativos de risco acabam novamente sendo pressionados. E aqui também um pouco ajudados pelo que está acontecendo lá fora. Vou colocar o gráfico do S&P aqui para vocês. Lá não foi diferente, em função de tudo que eu já falei, principalmente em relação à questão inflacionária americana. S&P com mais uma pressão vendedora, aqui montando um pivôzinho de baixa. Nasdaq não é diferente. O impacto até talvez seja um pouquinho maior no curto prazo. E a Europa, que vinha segurando-se bem nesse cenário todo, hoje com um dia de queda bastante significativo, inclusive já testando o fundo anterior. E o VIX, que é o índice de volatilidade, o índice do medo, voltou a subir um pouco, mas mantém-se aqui na faixa de 20, 22. Então o mercado ainda observando para ver o que pode acontecer. Então, resumindo para vocês tudo que falamos até agora, tivemos aí uma semaninha da volta do carnaval, onde sobraram as cinzas, né? Mercado bastante pesado essa semana, índice Bovespa fazendo mínima, montando pivôzinho de baixa, indica a continuidade ainda de uma movimentação descendente, não muito mais, talvez 1,5%, 2%, 3% no pior dos quadros, mas ainda possivelmente teremos aí um movimento de correção, dólar neutro nesse momento, meio flat entre 5,10 e 5,30, e olho na taxa de juros, porque esta é a chave. Então, à medida que os agentes forem retornando, né, o Brasil volta à normalidade depois do carnaval, talvez a gente tenha um pouco mais de visão em relação a tudo que pode estar acontecendo. E semana que vem a gente está aqui de novo para passar nossa percepção e a visão de como nós vemos o mercado e até onde ele pode chegar. Estamos preparando um calendário bastante intenso de eventos e estamos já programando falar de imposto de renda. É clássico aqui no mês de março, fazemos a nossa live do IR para falar das novidades, o que tem de mudança. Então o Júlio vai tocar essa live com vocês e eu e o Jefferson estamos preparando uma live sobre fundos alternativos. Então são investimentos diferentes, para longo prazo, mas com potencial de ganho gigantesco. Então, mas eu mantenho vocês informados à medida que nós tivermos as datas definidas. Pessoal, era isso.
Espero que tenham todos um ótimo final de semana. Se gostaram, dá um like aqui no vídeo, inscrevam-se nos nossos canais e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!